bom dia! Você vai ver no Câmara Hoje. Aprovado no plenário o projeto que torna crime a divulgação de imagens e fotos íntimas de mulheres. É o crime de exposição pública da intimidade sexual. Número de identidade, carteira de motorista, título de eleitor. Tudo dentro de um chip em um documento único. Deputados aprovaram a criação do documento de identificação nacional. E a medida provisória que altera as regras de renovação de outorga dos serviços de rádio e televisão também foi aprovada. Do Salão Verde, ao vivo, Carol Nogueira. O projeto que renegocia dívidas de estados com a União deve chegar hoje à Câmara e plenário pode votar 3 projetos que ratificam acordos internacionais. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Pichitsky. Comissão da Reforma da Previdência tem votação de requerimento e audiência pública. Na reforma tributária, a apresentação de relatório. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro. Agora em Brasília, 8 horas e 46 minutos. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. Em uma série de votações ao longo desta terça-feira, o plenário analisou várias propostas. Entre elas, a medida provisória do governo, que altera as regras dos processos de renovação de outorga dos serviços de rádio e TV. A MP permite a regularização das concessões que estão vencidas. A matéria agora será enviada ao Senado. A medida perde validade no dia 12 de março. O texto aprovado possibilita a emissoras regularizarem a situação junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no prazo de 90 dias contados da data de sanção da MP. A regularização, no entanto, só será possível se o Congresso Nacional ainda não tiver deliberado sobre a extinção da outorga. O plenário também aprovou outras matérias de autoria dos próprios deputados, entre elas propostas para defender a mulher da exposição criminosa na internet e a criação de um documento de identidade único para todos os brasileiros. O plenário aprovou o projeto que estabelece um sistema de garantias para crianças e adolescentes que sejam testemunhas ou vítimas de violência. Entre outros pontos, o texto cria o depoimento especial, que assegura à criança ou ao adolescente vítima de violência o direito de ser ouvido em local apropriado, com infraestrutura e espaço físico que garanta sua privacidade. As vítimas têm o direito de não ter contato, mesmo que visual, com o acusado da violência, ameaça ou constrangimento praticados contra elas. E ainda terão o acompanhamento de profissionais especializados em áreas como saúde e assistência social. Esse projeto é uma excrescência. Vamos dar praticamente carta branca para o menor que já comete crimes de toda a ordem no Brasil, que venha a fazer com muito mais sagacidade ainda. Porque vai ter que ter uma equipe especial para atendê-lo. Esse projeto não trata do menor infrator, não trata do autor de crime menor, não. Esse projeto trata apenas e só disso, das crianças e adolescentes vítimas de ações violentas ou das crianças e adolescentes testemunhas desses atos. Uma sugestão de mudança no texto pretendia garantir aos pais o direito de usar castigos físicos na educação dos filhos. Mas o destaque foi derrotado. Eu não posso, eu como pai de um filho de 5 anos, corrigir o meu filho de pegá-lo pelo braço quando já errou por 3 vezes em determinada coisa e colocá-lo numa cadeira sentado por 1 minuto para que ele pense no erro que ele fez, para que depois converse comigo, porque eu vou estar cometendo um crime pelo que está aqui nesse projeto. Esta matéria não trata deste aspecto, ela não proíbe o cuidado, a atenção e a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. Ela trata exclusivamente de como as crianças fazem o seu depoimento de forma protegida, que é a matéria que nós estamos aqui. Os deputados também discutiram e aprovaram o projeto que trata da prevenção do câncer de colo de útero pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta determina que agentes de saúde localizem nas comunidades mulheres que não estejam fazendo o exame preventivo da doença. Hoje, o sistema espera que a mulher venha até os postos de saúde para fazer esse exame, que é muito simples. Mas não, nós não podemos ficar esperando essas mulheres. O sistema tem que criar uma busca ativa com vários setores, várias secretarias, para dessa forma nós termos uma estatística que seja mais positiva para todas as mulheres do Brasil. Outra proposta cria regras sobre o pagamento da gorjeta,
que passaria a ser considerada parte variável do salário dos garçons. Para o pagamento dos encargos trabalhistas, os patrões reteriam parte do dinheiro pago como gorjeta. Atualmente, a consolidação das leis trabalhistas considera que a gorjeta é um ganho extra, que não entra nos cálculos dos benefícios trabalhistas. O texto, ele é meritório, ele traz clareza nas informações, simplificação das regras e segurança jurídica, para que os estabelecimentos possam prever o planejamento dos investimentos que irão gerar mais emprego, mais renda e mais oportunidades aos trabalhadores e cidadãos. No Senado Federal, por exemplo, se ampliou a possibilidade de retenção de parte desse recurso pelo empregador. A gente considera que o texto aprovado pela Câmara era mais consistente e garantia mais direitos. Depois de muita negociação de última hora, foi votado e aprovado o projeto que determina como será o novo documento de identificação nacional. Um documento único, reunindo números como os atuais CPF, RG, título de eleitor e carteira de motorista. O texto seguiu para o Senado. Vai desburocratizar a vida do cidadão e da cidadã brasileira, no momento em que a própria carteira que se carrega e a bolsa das mulheres, a carteira do homem, vai necessitar apenas de um documento, de uma carteira de registro que vai servir durante a vida toda. Também foi aprovado o projeto que incluiu na Lei Maria da Penha os crimes praticados contra as mulheres na internet e nos meios de comunicação. É para se celebrar e isso, sem dúvida nenhuma, representa um acréscimo aos avanços que as mulheres brasileiras, inclusive com a participação das mulheres da bancada dessa casa, vem conseguindo ao longo dos anos. Quase 65% das mulheres, deputada Sampaio, elas já têm ou permitiram diversas vezes serem filmadas nas suas intimidades e, em função da pornografia na internet, elas já tiveram suas imagens divulgadas. A última votação do dia foi também a mais polêmica. A medida provisória que dá mais prazo para as emissoras de rádio e TV, comerciais e comunitárias renovarem a concessão. Também permite que aquelas que já perderam o prazo ainda possam fazer o pedido de renovação. A MP retira condições hoje obrigatórias na hora de renovar a concessão, como a idoneidade fiscal. O texto vai agora para análise do Senado. Se não for aprovado lá até 12 de março, perde a validade. Vamos então direto para o Salão Verde, falar com a Carol Nogueira, que está lá com os líderes nessa manhã. Carol, foi uma série de aprovações, textos que vão agora para a análise dos senadores. E essa medida provisória aí, eu queria saber dos deputados, como é que eles avaliam, né? Porque está prestes a vencer agora em março. Vamos conversar com eles sobre isso, sobre todos esses assuntos. Foi realmente um dia de muitas votações. O plenário venceu toda essa pauta de consenso, então, que tinha aí para votação. E a gente vai conversar, então, com o deputado Nelson Marcheselli, que é vice-líder do PTB, ele é do PTB de São Paulo, e com o deputado Zé Geraldo, que é do PT do Pará, vice-líder do partido também. Deputado Nelson Marcheselli, vamos começar falando sobre essa questão do registro único. Qual que é a opinião do senhor? Foi uma pauta importante que foi vencida ontem? Foi. Realmente é um desejo nacional. Ter um documento único, como não gostaríamos de ter um imposto único. Um documento único é necessário e vai ser feito na Casa da Moeda Brasileira. Vai ter uma fiscalização dos tribunais, você vai ter o título eleitor, carteira de motoristas, vai ter todos os documentos num número só. Isso facilita muito, é moderno. Todos os países do mundo têm procurado trabalhar também na simplificação da identificação. Então, com mais garantias, evitando fraude, isso que é fundamental. Meus aplausos para o projeto, porque foi importante e é importante. Deputado Zé Geraldo, uma série de projetos também relacionados à mulher, ao direito da mulher, relacionado também à proteção da criança e do adolescente. Como que o senhor vê a aprovação dessas propostas? Eu acredito que ontem nós fugimos um pouco da pauta mais econômica, né? Mais da política, e votamos leis importantes, porque no dia a dia o cidadão precisa de ter uma vida mais facilitada. Por exemplo, o documento único, né? Nós votamos também a questão das rádios, né? Rádios comunitárias, rádio comercial,
Muitas vezes não se faz um debate completo, como é o caso da rádio comunitária, nós não discutimos a capacidade de alcance dessas rádios, né? Que na Amazônia, na minha opinião, 25 watts é muito pequeno, mas de qualquer maneira são legislações que nós temos que votar, porque no dia a dia, lá na ponta, o cidadão precisa dessas leis que o beneficiam. Sobre uma outra, a gente estava conversando antes do senhor chegar, em relação a esse projeto também que trata da gorjeta, do garçom. O senhor acha que conseguiu-se chegar aí num texto que é benéfico para todos os lados? Olha, eu acredito que sim, porque na medida que você não tem uma legislação, o próprio cliente, né, fica na dúvida, o próprio garçom às vezes também fica sem saber o que fazer, e agora não, está definido por lei, é melhor para todo mundo. Deputado Nelson Marqueselli, o senhor também ficou satisfeito com o texto do jeito que foi aprovado? Não muito. Eu acho que nós temos de trabalhar para que dê uma alta gestão. O Estado não pode regular tudo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gorjeta é livre. Você dá para aquele que prestou o trabalho e dá a quantidade que você achar suficiente. É lógico que alguns estabelecimentos, todos trabalham para ter gorjeta. Todos vestem a camisa, desde o cozinheiro, lá, o ajudante cozinheiro, até aquele que atende no balcão. E determinados restaurantes, determinados estabelecimentos, não, é individual. O carregador de malas é individual, o taxista é individual. Então tem que ter um pouco mais de liberdade. A hora que você veste um uniforme para todos, começa a praticar injustiças. Deputado, expectativa hoje para a chegada desse projeto que vai tratar da renegociação das dívidas dos estados. Qual que é a expectativa do senhor desse texto? O senhor acha que o fato do texto já vir com as contrapartidas pode dificultar a tramitação dele aqui, ou vai ser uma tramitação mais tranquila do que a discussão que aconteceu no final do ano passado? Olha, cada estado é um problema diferente. Eu acho que o Ministério da Fazenda, o Planejamento, tem que estudar estado por estado e ajudar naquilo que for possível. É evidente que nós somos todos brasileiros e é necessário que a gente olhe com cuidado. Tem estado que foram mais rigorosos, mais caprichosos nas suas finanças, outros não, foram relaxados. É o caso do Rio de Janeiro. É um absurdo o que nós vimos no Rio de Janeiro. Nós temos que atender os estados que realmente, naturalmente, precisam. O Norte e o Nordeste são estados que necessitam uma atenção maior do governo federal. Certo, já tem as intempéries, tem problema de falta de água, tem um problema de que está ainda numa indústria nascente, uma agricultura pendente. Então nós precisamos ajudar com mais carinho Norte e Nordeste. O Centro e o Centro-Sul, um pouquinho mais rigoroso com eles, porque eles têm condições de se safar da crise melhores. Deputado Zé Geraldo, o senhor concorda? Como é que a avaliação para a tramitação desse projeto? Olha, a minha avaliação é que o governo Temer está perdido, ele não consegue dar rumo para o país, ele não consegue enfrentar os problemas de frente, então está impondo, né, aos estados regras que vai atrapalhar na ponta, vai enfraquecer os estados. Daqui a pouco nós vamos ter os municípios, né, que estão com seus FPMs bloqueados. Então nós temos uma crise econômica no país e o governo Temer daqui a pouco fecha um ano e a situação vai piorando e não tem solução. E eu não concordo com essa forma de renegociação, onde você renegocia e impõe regra aos estados, e os estados lá na ponta precisam convocar os seus deputados estaduais e vender suas empresas, né, estatais, privatizar bancos, no caso, empresa de saneamento, no Rio de Janeiro, no Pará também, a Cozampa. Então eu acho que o governo Temer está totalmente perdido, sem rumo e sem direção. Semana que vem, semana de carnaval, e na expectativa da volta do carnaval, as comissões especiais que tratam das reformas, especialmente Previdência, já entra aí numa reta acelerada de análise das audiências públicas. Qual que é a expectativa dos senhores para a votação dessas reformas? Olha, é importante. O carnaval nós não vamos ficar parados, vamos andar, certo? Visitar, consultar, ver prefeitos, e ele, o Geraldo, já acabou de colocar. Vem os estados, daqui a pouco vem as prefeituras, que realmente todas estão quebradas, estão com dificuldade. Mas vamos ver, a gente vai tentar ajudar. A expectativa é que depois do carnaval é examinar essa reforma da legislação trabalhista que está aí. A previdenciária, pelo menos o que a gente ouve é uma loucura. Vamos ver o que a gente pode fazer para não ficar tão débil, uma reforma de louco. Precisamos fazer uma reforma com o pé no chão, fazer coisa que seja para o brasileiro e para o Brasil, não para o mercado financeiro. Nós temos que fazer uma reforma para o brasileiro, não para o mercado financeiro. O senhor concorda com isso, deputado Zé Geraldo?
Concordo, acho que a principal proposta nesse momento é a previdenciária, a proposta do governo Temer, que é uma loucura, é uma covardia, e essa não sai, tanto é que o próprio MDB já liberou a sua bancada. O Diretório Nacional já deliberou que a bancada vai estar livre para votar como quiser. Então, quer dizer, essa reforma não vai acontecer, que era a principal reforma, e ela não pode acontecer porque será um mal para o Brasil. Deputado Zé Geraldo, deputado Nelson Marquiselli, muito obrigada pela presença de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera. Esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro. Neste momento em Brasília, 9h01. A gente fica a partir de agora com a sessão extraordinária direto do plenário Ulisses Guimarães.